Fala galera, bem-vindos ao Pod Nelson Além do Jogo. Estamos falando aqui diretamente do Multi Estúdios, na praça de alimentação do Shopping Parque Jacarepaguá, aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. Estamos recebendo hoje para um bate-papo ele que é contador, sócio da Recall Ledger, uma das principais empresas de contabilidade do Rio de Janeiro, que inclusive esse ano está completando 25 anos de existência. O meu amigo Roberto Mansur. Seja bem-vindo, Roberto. Olá, como vai, Nelson? Parabéns aí pelo Pod Nelson. É incrível esse lugar aqui dentro do shopping, uma iniciativa incrível. Recomendaria que todos os outros shoppings tomassem como exemplo o exemplo desse shopping aqui, muito bacana. Parabéns pela iniciativa. O Nelson, que é meu amigo há mais de 33 anos, 24 dias e 6 horas e 12 minutos aproximadamente. Não queria, assim, porque a gente já tinha cabelo preto naquela época, Verdade, né? Nelson, verdade. E a gente passou muita coisa nessa história, né, ao longo desses anos e acompanhando também essa evolução da empresa, né? Mas antes de a gente falar até um pouquinho da empresa, vamos falar um pouquinho de você, tá? Até porque a gente tenta sempre humanizar, né, aquela questão de um bate-papo, né, contextualizar um pouquinho e puxar um pouco para o lado do esporte também, para a gente entender. Você quis ser atleta? Conta para mim. Nelson, eu cheguei a ser atleta, eu cheguei a jogar Sério? futsal pelo Grajaú Country naquela época chamava juvenil, eu acho que era isso que chamava. Cheguei a jogar durante um ano, mais ou menos, aí eu tive uma contusão, tive meu joelho machucado e aí parei, né? Eu tocava rock and roll naquela época também. No auge da sua carreira, né? Uma lesão abreviou, né, seu potencial. Você podia estar num clube grande jogando bola. Se no né? auge da carreira é muito generoso da sua parte, mas e aí depois de 3 meses eu fui desligado do clube, né? Porque naquela ocasião só se pagava, eles chamam de ajuda de custo. Ajuda de custo, né? Que dava Não tem essa visão que tem hoje, né, o mercado. É verdade, era muito amador, né? O futsal era muito amador ainda naquela ocasião, né? Não vou falar a idade que eu tinha, porque 16 anos, não vou falar a idade que eu tenho hoje, senão o pessoal... Você pode falar a idade que tinha, não que tem, né? É verdade, é verdade. E aí eu naquela ocasião também era cabeludo, tocava rock and roll, né? E aí a gente fez um show uma vez muito grande, com bandas grandes. E aí os caras que fizeram sucesso, eu resolvi cortar o cabelo e estudar contabilidade. Foi a melhor decisão da minha vida, né? Sério? Era a decisão da minha vida. Que nenhum cara que tocava comigo deu certo com música. Mas foi aí que surgiu essa vertente da contabilidade ou tinha influência familiar? Foi. Alguém te serviu de referência? Não. Como é que surgiu essa questão? Vou largar o rock, vou largar o... Já tinha, na realidade, parado por lesão, mas eu vou largar o rock, vou entrar para contabilidade assim do nada? Não teve assim um gatilho? Conta pra gente aí. Então, Nelson, desde a época de primário, né, assim, eu era muito bom com questões de conta, matemática, né? Nerd seria? Não, era bom mesmo, assim. Bom. Era bom mesmo, modéstia à parte. E, basicamente, num desses shows que a gente fez do Circo Voador, abrindo para grandes bandas, eu andava de ônibus na época, eu morava em favela, né? E aí eu tinha uma coisa na minha cabeça. Nascer pobre não tinha sido uma escolha minha, mas morrer pobre era uma decisão que eu tinha que tomar, porque eu teria a vida toda para mudar isso, né? E eu estava vendo que a música, o futsal, não iam me levar para o lugar que eu queria chegar, né? Então, eu tomei a decisão de fazer o curso técnico de contabilidade no Senac, ali da Riachuelo. Eu morava na Zona Norte naquela ocasião. E aí, depois de 3 anos, eu tive a felicidade de trabalhar no escritório de contabilidade, onde aprendi muito, desenvolvi funções de contabilidade, departamento de impostos, folha de pagamento. Depois, eu fui trabalhar numa empresa chamada Seagull, que a gente chegou a trabalhar junto durante determinado tempo. E depois de determinado tempo, eu abri meu escritório de contabilidade, né? E hoje a gente já faz 25 anos, né? Nessa pegada, nessa jornada, né? E vamos muito bem, graças a Deus. Mas óbvio, né, como tudo na vida, não são flores, né? Foi uma longa jornada nesses 25 anos, né? Como é que foi na tua visão, essa tua jornada de 25 anos, né? Como é que foi esse crescimento, entendendo o mercado, vendo potencialidades para crescimento? Óbvio, né? Você não começou grande, você começou pequeno e foi crescendo conforme a maturidade da empresa, né?
E como é que você enxergou esse período aí de 25 anos, a realidade, né? A gente até estava batendo um papo aqui antes de bastidores e tal. A gente gosta muito de fazer esse tipo de resenha antes, até para a gente estar um pouco mais linkado na hora da conversa aqui, a gente ser um pouco mais assertivo, né? Então a gente falou muito a questão nesse período aí de 25 anos, como é que foi a evolução da função de contabilista, né? Pode falar contabilista, né? Sim, sim. Até porque hoje em dia tudo é assim, é certo, errado, a gente tem que perguntar, né? Para poder evitarmos qualquer tipo de transtorno. Então, assim, a evolução desse contabilista nesse período. O contabilista Roberto Mansur em 25 anos, junto da empresa, como é que ficou? Então, Cis, eu sempre gostei muito de ler, né? Porque eu aprendi muito que quem lê sabe mais. Então, eu devorava livros, principalmente livros de pessoas que tinham obtido sucesso, né? Porque eu olhava para aquelas pessoas, essas pessoas chegaram até aqui, eu vou modelá-las, eu vou tentar seguir o que elas estão dizendo. E uma vez eu vi uma frase de um rapaz chamado Jim Rohn, e ele falou assim: se você quiser saber como serão os próximos 10 anos, eu vou te dizer que serão iguais aos últimos 10 anos. Vai vir o verão, primavera, outono, vão haver crises misturadas com oportunidades. E isso é muito forte, porque quando vem uma crise, tem duas formas de você. Ou você ficar chorando, reclamando que aconteceu algo que não estava no seu controle, ou você levantar a bunda da cadeira e crescer com a diversidade. Né? E olhar assim, bem, isso aconteceu, não estava no meu controle. Como é que eu posso mudar isso? O que eu posso fazer olhando para mim? Quais são as habilidades que eu preciso desenvolver? Qual o nicho de segmento de mercado? Para onde eu tenho que ir agora, né? E tentar se juntar a pessoas tão boas ou melhores que você para você crescer, né? Então eu norteei minha vida muito assim. Eu cheguei também a ser palestrante, professor do Sebrae, né? Palestrante, professor também no Conselho Regional de Contabilidade, e aí, durante esses 25 anos, você sendo professor e palestrante, você tem que ler muito, você interage com grupos de pessoas muito diferentes. Sempre atualizado, né? Isso você aprende muito a ouvir e a pesquisar, né? E aí, um pouco sobre a Recall, nesses 25 anos, nós chegamos a ser, entre 2008 e 2015, mais ou menos antes da crise, uma das empresas de contabilidade no Rio de Janeiro, com uma das carteiras maiores em empresas do segmento de petróleo e gás, né? E aí veio a crise da Petrobras, a gente está aqui para falar sobre isso, né? E aí mudou um pouco a nossa carteira, o nosso segmento. Então a gente começou a participar de outros grupos de networking e começou a seguir outros caminhos, né? Abriu mais o leque, né? Abriu mais o leque, né? Não é sobre o que acontece, é como você lida, né? Sobre aquilo que acontece, né? Então a gente... A estagnação, ela leva à falência. Você precisa estar sempre apontando a proa do teu barco para onde o sol está. É verdade. Sempre tudo foi perfeito? Não, mas assim, não existe nada perfeito, né? Existe o que você pode fazer sempre bem feito da sua parte, né? E a gente, nesses 25 anos, a gente passou, né, por momentos desafiadores e seguiu, né? Estamos bem hoje, estamos numa retomada de crescimento muito interessante. A pandemia deve ter sido algo também que deve ter dado uma mudança no comportamento até do teu cliente e da tua forma de trabalhar também, né? As pessoas não saíam de casa, muita gente fechou empresas, perdeu trabalhos e também é um período complicado, né, para a economia brasileira. Foi um período complicado, estamos ainda em fase de recuperação, né? Muita coisa melhorou nesse período, mas ainda tem uma longa estrada aí para dizer que aquilo ali já faz parte completamente do passado, né? Sim, verdade, Nelson. A pandemia, ela mexeu com muita gente, né? E ela meio que separou quem estava preparado e quem não estava preparado. E isso não tem nada de errado. Aconteceram coisas que não estavam no nosso controle, né? E se perguntar, daqui a 10 anos vai acontecer outra coisa. O que vai acontecer? Não sei. Mas vai acontecer, né? E só sobrevive quem está preparado. É verdade, né? Então, assim... Preparado não é só prévio, mas preparado para se modelar para a nova realidade. Verdade. E assim, eu já estava vendo uma tendência, em 2018, 2019, eu e meus sócios tomamos uma decisão, que foi pegar tudo que a gente tinha de sistema e jogar para a nuvem. A gente tinha vários sistemas de contabilidade, folha de pagamento, sistema financeiro que a gente controlava de alguns clientes, que eram em computadores que ficavam na empresa. E assim, eu acordei no outro dia e falei, vou jogar isso tudo para a nuvem. Isso foi entre 2018 e 2019. E quando aconteceu a pandemia em 2020, a gente conseguiu botar os nossos 50 colaboradores naquela ocasião, todos em home office, e não paramos nenhum dia de trabalhar. Então isso acabou sendo uma coisa que a gente estava preparado para algo que a gente não sabia que ia acontecer.
né? Então, assim, alguns escritórios acabaram fechando as portas porque eles não poderiam mandar os funcionários para lá, né? Fechou tudo. E estes não podiam trabalhar, então eles não conseguiram, né, fazer. E não tem nada de errado, né? Isso muitos outros segmentos, bares, restaurantes, casas de shows, eventos, companhias aéreas, todas elas tiveram problema. Né? Foi fora da curva, né? Mas é justamente no fora da curva que você demonstra quem tem capacidade, né, de sobreviver e crescer diante da adversidade, né? Verdade. E aí, nessa história longa aí, né? Então, eles estão completando 25 anos. Vai ter festa. Final do ano. Vai ter desconto para os clientes, 25% de desconto para todos os clientes em homenagem. Olha, já estou fazendo um apelo aqui, mas obviamente isso não vai acontecer, isso é só uma brincadeira, né? No final do ano vamos fazer assim, uma comemoração, vamos chamar clientes e amigos, já esteja convidado. Obrigado. Eu tenho uma certeza que vai haver, a dúvida é qual é a data, mas você já esteja convidado. Não, legal. E assim, passando um pouquinho de forma assim até rápida, né? Até para contextualizar um pouquinho, né? Quem é o Roberto, né? O que ele faz, né? E o que ele fez nesse período todo para hoje estar aqui com a gente, né? A gente está já no período, né? Que é muito importante, né? E que todo mundo não gosta, mas é necessário, que é o período que a gente tem de prestação de contas para o fisco nacional, né? Vulgarmente chamado de imposto de renda, né? E aí, nesse papo, que também interessa não só ao ambiente esportivo, mas à sociedade de maneira geral, aí a gente propôs esse bate-papo aqui, trazer um pouquinho de informação relevante, tanto para o universo esportivo, quanto o universo, né, da população em geral, né, para entender que o que estamos vivendo agora, que é a prestação de contas, ela precisa estar alinhada com a legislação, ela precisa estar atenta com a fiscalização e o principal, na dúvida, recorra a um contador amigo, de confiança ou a um grande escritório, tá? É a forma que você tem de minimizar os riscos, né? Impedir não existe, né? Mas a gente minimiza aí muito a questão de cair em malha fina, tá? E aí o que acontece, Roberto? Como a gente está já nesse período de declaração, até quando vai esse período? Mudou, né? Porque depois da pandemia, antes era 1º de março, ou seja, o primeiro dia útil do mês de março até o último dia útil do mês de abril, né? E com a pandemia mudou esse calendário, né? Já houve essa primeira choque cultural, né? Que as pessoas já eu, por exemplo, né? Eu sempre fiz o meu imposto de renda. Hoje vou ser bem assim, eu sei que já começou a declaração, mas eu não sei até quando vai. Então, assim, explica um pouquinho pra gente. Ótima pergunta, Nelson. Para esse ano de 2024, o imposto de renda deu início no dia 15 de março e vai até 31 de maio. Quais são as pessoas que estão obrigadas a declarar, ok? Aquelas que tiveram rendimentos tributáveis. O que é um rendimento tributável? Salário, ou um autônomo que tem o RPA, um motorista de Uber, que recebe lá do Uber a sua remuneração, que ganhou o equivalente a R$ 30.640, arredondando, R$ 30.639,90. Então, 30.600... Ou seja, aquilo que todo mundo erra. Mais de 30 mil, pronto, para facilitar, né, lá essa conta. Então, quem ganhou mais de R$ 30.640 no ano de 2023 está obrigado a declarar, ok? Quem mais está obrigado a declarar? Sócios de pessoas jurídicas. Se eu sou sócio de uma pequena empresa, não importa, você é obrigado a declarar. Mas quem está obrigado a declarar? Até o ano passado, a Receita Federal exigia que quem tivesse recebido rendimentos isentos e tributáveis, já vou explicar quais sejam, sim. Até 40 mil precisava declarar. Esse ano, a Receita Federal aumentou esse teto para 200 mil. O que seria um rendimento isento e tributável? Digamos que você comprou um pacote de viagens e não te entregaram aquele pacote. Aí você entrou na justiça e ganhou 50 mil reais. Ano passado, na anterior, do ano 2022, você era obrigado a declarar como rendimento isento não tributável, que você recebeu uma indenização. Indenização por ter recebido
de repente uma pensão, algo que não é tributável, já foi tributável na cabeça. Então, era até R$40 mil. Para esse ano, declaração de imposto de renda sendo entregue até 31 de maio de 2024, equivalente ao ano de 2023, esse limite de isenção aumentou para 200 mil. Ou seja, se você recebeu menos do que 200 mil, você não está obrigado a entregar, desde que você não cumpra os outros pré-requisitos. Pré-requisitos. Quem ainda está obrigado a declarar? Basta você, na realidade, ter um pré-requisito, você já é obrigado. Você não precisa ter todos eles. Perfeito. Quem mais está... E para estar isento, tem que ser de todos os pré-requisitos. Exatamente, né? Exatamente. Quem mais está isento? Até o ano de 2022, na declaração do ano anterior, quem tinha imóveis até 300 mil, independente se não teve renda, não teve nada, a renda ficou abaixo do limite estabelecido pela Receita Federal, quem tinha imóveis até 300 mil precisava declarar. Esse ano aumentou bastante, foi para R$800 mil a partir desse ano de 2024, equivalentes ao ano de 2023. Basicamente, essas são as principais razões para você fazer seu checklist lá e saber se você está obrigado a entregar ou não. E na dúvida, óbvio, consulte um contador, né? Sim. Que aí é a forma mais segura de você não incorrer no risco de não declarar estando apto, né, a prestar contas para o fisco, né? Uhum. Tem um segredo também, o seguinte, digamos que um funcionário de uma empresa registrada por CLT não sabe dessas regras. Então, a própria Receita Federal, ela já faz a declaração pré-preenchida. Tá? Esse contribuinte ele pode entrar no Gov.br com o login e senha dele e entrar lá e pesquisar declaração pré-preenchida. E ele vai, baixa isso, ela já vem 75% pronto. Talvez ele tenha que fazer uma alteração ali do saldo da conta, se ele comprou algum carro, se ele vendeu. Sim. Aí são coisas mais que ele vai mexendo na parte Ele transfere os dados tributáveis declarados nas suas transferidos nas declarações dos seus pagadores direto à Receita e ele vincula o CPF e já apresenta para você. Correto. Ou seja, você não erra. A probabilidade de errar, se ele não mexer lá, porque ele vai pré-importar. Se ele meter o dedo lá e estragar... Para ele errar é porque houve um erro na transmissão das declarações dos pagadores, Sim. dos entes pagadores. Sim, correto. Então, assim, para quem não está habituado a fazer e não vai buscar orientação profissional, de um profissional capacitado, Isso já facilita o processo, né? Isso já facilita o processo, né? Que a probabilidade dele errar diminui muito. E evita, principalmente, que as pessoas esquecem, né? A gente até nem vai entrar muito nessa seara, mas assim, é importante frisar, né? É que normalmente as pessoas esquecem quando elas têm previdência privada e elas sacam antecipadamente a previdência privada e não se atentam que a maioria delas, seguindo cada uma as suas especificidades, é um rendimento tributável. E aí elas esquecem de declarar e caem em malha fina porque para a malha fina, ela sonegou um rendimento tributável. Então, essa questão que você fala de baixar a pré-preenchida é importante para você não incorrer um erro que a gente chama de erro formal, né? Quando não há intenção de errar, né? Foi só o desconhecimento da lei, né? Tô falando besteira não, né? Não, tá correto, isso aí. Daqui a pouco eu vou virar um contador, vou tirar... Ele vai ser... Eu vou largar o podcast, entendeu? Vou ser contratado lá pela Recol, entendeu? Temos vaga. Temos vagas? Temos vaga. Ó, isso é importante, gente. Temos vagas, né? E assim, aí a gente puxando um pouquinho essa parte de obrigatoriedade, a gente falando um pouquinho de algumas variáveis que a gente tem. Aí eu te faço uma pergunta ligado ao nosso mundo aqui, que é o mundo esportivo. Existe diferença entre a obrigatoriedade para um jogador e para a sociedade civil de maneira geral? As regras são as mesmas? As regras são as mesmas. Todo cidadão brasileiro que tem CPF... Independente da profissão. Exatamente, independente da sua profissão, que tem CPF, é tributado no Brasil, tem residência oficial no Brasil e atende os requisitos mínimos falados anteriormente, né? Ganhou acima de 30 mil. Você joga na Série A e ganhou acima de 30 mil no ano. Nem todos os clubes, né? Mas teve rendimentos isentos e não tributáveis acima de 200 mil no ano de 2023, que tem patrimônio imóveis, ou quais sejam, acima de 800 mil e que ganharam mais do que 30.640 e que sejam sócios de empresas, estes estão obrigados, sejam eles médicos,
dentistas, carreira, né? atletas, independente. Até contador também tem que declarar. Essa parte é ruim, né? Você contrata um escritório para fazer sua declaração? Não, eu mesmo faço. Tenho 25 anos de experiência, eu mesmo faço. Sério? Usa pré-preenchida? Não. Casa de ferreiro, espeto de pau. Vocês já ouviram falar nisso, né? Mas eu confio. A qualidade do serviço aqui realmente a gente não tem que discutir, não. São muitos e muitos anos aqui de convivência aqui, acompanhando a carreira vitoriosa, né, que ele tem dentro dessa área de contabilidade. Aí é uma referência para mim também pessoal aqui. Isso é muito importante. Obrigado. E uma outra característica da parte esportiva, diferente na grande maioria, né, da sociedade, existem as transferências. Né? Por exemplo, Conte-me mais. Eu tenho um atleta de futebol, vamos falar de futebol um pouquinho, mas se aplica a outras modalidades, tá? É porque no caso do futebol existe uma característica muito marcante, que são as janelas de transferência, né? As outras modalidades esportivas é atemporal. Qualquer momento ele pode ser contratado por um outro time fora ou por uma outra associação fora do país. Ele não tem uma regra tão rígida e tão pré-estabelecida quanto o futebol. E aí, nesse caso específico do ano de 2023, que é o ano base para a declaração que a gente está tendo que prestar contas agora. Por exemplo, ele jogou o primeiro semestre no futebol brasileiro e aí abriu-se a janela de transferência do meio do ano para o futebol europeu, por exemplo, e ele foi jogar no futebol europeu. Como é que funciona? Ele não faz então a declaração de renda porque ele não está morando no Brasil, ele é um cidadão livre, ele não precisa prestar contas para o fisco, porque acredito que muita gente incorre nesse erro, né? E como é que funciona essa questão da legislação em relação a esse caso específico, por exemplo? Ótima pergunta, Nelson. Como é que funciona? Todo cidadão brasileiro que trabalhou no Brasil entre o primeiro dia do ano e o último dia do ano e recebeu rendimentos tributáveis, ele precisa declarar. No caso específico, a pergunta é muito boa, houve uma interrupção daquele contrato no dia 30 de junho, por exemplo. E 1º de julho ele se transferiu para trabalhar em outro país. Né? Este atleta ou este profissional de qualquer carreira, ele tem que ele tem que entregar a declaração dele naquele ano com os rendimentos que ele recebeu até 30 de junho. Ele vai entregar isso dentro do período normal. Só que tem uma questão que tem que ser avaliada. Se ele fez um contrato, por exemplo, com um clube europeu acima de um ano, a partir de 1º de julho, por exemplo, ele se transferiu para um clube europeu, Sim. E ele tem um contrato lá acima de um ano, a partir de 1º de julho, ele vai ser tributado naquele país. Ok? Tá. Então, até o dia 28 de fevereiro do ano seguinte, já passou agora no caso, ele deveria de ter informado a saída definitiva do país. E naquele ano ele tem que entregar a declaração de imposto de renda. Então ele tem que fazer 2 movimentos. Ele declara aqui e declara lá, então. Primeiro ele tem que fazer 2 movimentos aqui. Tá? Ele tem que fazer a saída definitiva, e aí a data da saída definitiva é a data que ele assina o contrato lá e o carimbo do passaporte, que ele saiu do Brasil definitivamente para trabalhar e ser tributado em outro país, ok? Então ele comunica isso à Receita Federal e no tempo do imposto de renda ele vai comunicar o imposto de renda, quanto que ele recebeu naquele período que ele trabalhou no Brasil. A partir do ano subsequente, digamos 2025, se ele não voltou ao Brasil para trabalhar, não auferiu renda no Brasil tributável dentro das regras que eu falei anteriormente, e está sendo tributado somente no exterior, ele deverá prestar conta naquele país que ele está perante as autoridades locais. Ele não há mais necessidade de entregar a declaração de imposto de renda aqui, desde que ele comunique a saída definitiva do Brasil. Digamos que em 2028, acabou o contrato dele, ele retornou ao Brasil. Ele tem que comunicar que voltou. Não necessariamente. A partir do momento que ele começar a ser tributado no Brasil, ele volta a entregar a declaração normalmente. A própria Receita já, quando recebe as informações tributárias dele, já sabe que ele voltou. Vamos botar assim. Perfeito. Então, assim, Então, o movimento de comunicação é na saída. É na saída. No retorno... Não há necessidade. Porque quando ele volta ao mercado de trabalho, automaticamente o empregador dele tem que comunicar a Receita. Correto. Já não é mais ele. O detalhe ele tem até o dia 28 de fevereiro do ano seguinte
para comunicar a data exata que ele saiu do país. E aí, naquele período que ele foi remunerado, ele vai entregar a declaração naquele ano. Se ele não fizer, óbvio, ele está sujeito às multas e às questões previstas na legislação. Sim. Tá? As penalidades, né? Vamos chamar assim. É uma multa pela falta de entrega. Só que ninguém gosta de pagar multa, né? Não, na realidade, não vou dizer que a gente está aqui para contribuir com o erário público, né? Mas a gente está aqui para fazer o que é certo e previsto em lei. Tudo que a gente faz diferente disso não deve ser bom, né? Correto. Então, por quê? Porque faz, independente de valores ou pagamento, é que nós não cumprimos com a nossa parte, como cidadãos prestando, né, as informações conforme está previsto em lei, né? Uhum. Então, assim, a gente olha por essa ótica, né? Nelson... Óbvio que dói no bolso, né? Isso também conta, né? Nelson, não sei se tem algum atleta assistindo a gente aqui, mas se foi o caso dele, que ele se transferiu em 2023, eu recomendaria ele procurar saber no país que ele está qual é o período que ele tem que entregar a declaração de renda e buscar orientação profissional de um contador europeu lá para apoiá-lo, principalmente no primeiro ano lá, porque as regras de cada país são diferentes, né? Então, assim, em termos de limite, de tudo que eu estou falando aqui é nível Brasil. Até de data de prestação de contas e tudo, né? Então, minha recomendação é de procurar um contador local lá e procurar ter uma assessoria saber... contábil no próprio país onde ele está jogando. Sim. Quais são as regras daquele país para entrega, isenção, quem está obrigado a declarar? Tá. Assim, óbvio, né, gente? A gente está falando da legislação brasileira, né, e do que acontece, né, aqui no Brasil, né? Eu não tenho pretensões aqui da gente estar abordando legislações internacionais, porque a gente, provavelmente alguém pode perguntar, por isso que eu já estou até meio que antecipando, mas ele saiu daqui e foi jogar na França, aí jogou 6 meses na França, ele foi para a Itália, aí da Itália foi jogar no Oriente, né? Aí foge um pouquinho do nosso escopo aqui, né? Tem que consultar a legislação de cada um desses países, né, através de uma assessoria especializada, né, e para que ele possa prestar contas da maneira correta e não ter um problema, né, de fiscalização dentro desses países, né? A gente está focando no território nacional, no momento em que ele deixa o território nacional, quais são os passos que ele precisa ter para ficar em dia com a declaração de rendas aqui no nosso Brasil. Correto, boa observação. Agora, continuando assim, até essa questão, também se aplica a qualquer cidadão que também deixa o Brasil a trabalho em qualquer época, por exemplo. Também se aplica, acho que é o mesmo resultado, o mesmo raciocínio, né? Sim. Aqui a gente fala muito do jogador porque é muito mais presente esse deslocamento para atuar fora no Brasil, né? Principalmente nesse período de janela. Nossa, entra gente, sai gente, entra gente, sai gente. Né? Então a gente fala, mas tipo, você, eu ou um cidadão, uma pessoa, um ouvinte aqui, né, que esteja assistindo, se ele for trabalhar fora no país, as regras são as mesmas, né? Sim. Posso dar continuidade Lógico. nessa mesma pergunta e fazendo um case, por exemplo, de um atleta ou de um profissional, um médico, um empresário que trabalhou durante um determinado tempo fora, construiu de alguma forma algum patrimônio fora, abriu uma conta num banco internacional e retomou o Brasil, tá? Muitas pessoas erram isso, tá? Elas acham que elas precisam declarar somente lá a conta de lá, né? Se elas retornam ao Brasil e elas mantêm patrimônio lá, que seja uma conta bancária com $1.000, $2.000, elas precisam declarar essa conta aqui no Brasil. Ela vai pagar imposto em relação a isso? Não, ela precisa simplesmente declarar. Porque se ela não declara e amanhã ou depois ela faz uma venda lá e obtém ganho, na hora dela voltar com esse dinheiro, repatriar esse dinheiro para o Brasil, pode ser um problema enorme que ela vai ter aqui no imposto de renda. Então, nossa recomendação é: trabalhou fora, construiu patrimônio, mantém esse patrimônio lá, seja para férias ou para renda de aluguel, ou para qualquer outro fim lá. Na declaração do imposto de renda existe um lugar lá que você tem que declarar no bens e direitos no exterior, conta corrente no exterior, e tem que botar com riqueza de detalhes, qual é o segmento, qual o valor, né, daquele imóvel, de quanto tem naquela conta bancária. Então, muitas pessoas, às vezes, que têm contas bancárias no exterior e têm imóveis no exterior, não declaram no Brasil. Eles têm que declarar assim que eles voltarem a ser tributados no Brasil, somente para a Receita Federal ter
o controle disso. Não há que se falar em pagamento de imposto a mais. Isso não tem gente, vou botar isso aqui, vai me prejudicar. É meio que para não aparecer um dinheiro no nada na tua vida e ele não consegue fiscalizar de onde veio esse dinheiro. Sim, sim. Então ele previamente ele já comunica para facilitar o processo de fiscalização da Receita, né? Sim, correto. Isso é uma informação relevante, né? Até porque hoje tem muita coisa, né? Hoje você já consegue abrir uma conta morando no Brasil. Sim. Numa conta no exterior, né? Sim. Então, tem gente que abre uma conta e vai fazer transferência ou vai receber algum pagamento de serviço prestado já no exterior, por exemplo. Ele tem que declarar de qualquer maneira que ele tem esse rendimento lá ou ele tem esse saldo em conta lá para evitar problemas aqui de fiscalização. Verdade. Né? Posso explorar um pouco, continuar explorando esse tema no sentido inverso? Digamos que eu, como contador, tenha prestado um serviço para um cidadão europeu ou americano. E aí eu criei a minha invoice, mandei para lá e recebi, sei lá, $10 mil. Né? Eu mandei a invoice para o banco, recebi os $10 mil com a conversão da moeda local aqui, de acordo com o banco lá, digamos que tenha dado R$50 mil. Não estou dando um exemplo aqui. Sim. Né? Nacionalizou o dinheiro. Nacionalizei o dinheiro. Eu preciso declarar esse dinheiro como rendimentos recebidos do exterior, pessoa física do exterior. Estou falando eu, assim, como qualquer cidadão comum, não necessariamente eu, Roberto Mansur. Qualquer cidadão comum que recebeu o dinheiro do exterior e precisa declarar isso, porque a Receita Federal tem essa informação. A partir do momento que ele declara lá que recebeu do exterior, e esse dinheiro é tributado basicamente quase que na cabeça ali. Né? Na saída ele já retém o valor antes de entrar na sua conta, né? Não retém. Retém o IOF, que é comum, né? Os bancos são obrigados a fazer na hora de colocar o dinheiro à disposição. O IOF ele é cobrado na hora, que ele é um imposto sobre operação financeira. E esse dinheiro, quem tem que declarar é quem recebeu, por isso que eu estou chamando a atenção. E aí essa grana, por exemplo, se ele recebeu só 5 mil do trabalho dele, mas recebeu 50 mil, ele estaria obrigado a entregar, porque ele estaria dentro da regra de ter recebido ao feriado do ano os 30.630. Estou te dando um exemplo. Se ele recebeu 15 mil do exterior e recebeu mais 17 mil aqui no Brasil, somando os dois, passou dos 30 mil, ele está obrigado a declarar. Os locais que se declaram que são diferentes. Mas a renda, de pessoa jurídica, como é tributável, é o somatório de tudo que ele auferiu de receita durante o ano fiscal de 2023. Exatamente. Independente da fonte pagadora, se esta foi brasileira ou se esta foi internacional. Isso é uma informação relevante porque há um desconhecimento, às vezes, muito grande, né? As pessoas não se atentam a isso, né? Eu não recebi de empresa nacional, então não preciso informar para a Receita. Isso é um dinheiro lá de fora, né? Vamos botar assim, as pessoas costumam falar meio assim, deixa para lá. Né? E a Receita está acompanhando, né? Sim. Porque quando você emite um invoice e informa o banco, né? Ele vai fazer, ou, por exemplo, dentre o principal formato que a gente tem, né? Que é pelo SWIFT, ele comunica ao Banco Central aqui a operação, e isso já registra na Receita Federal. Verdade. Então, eu sempre brinco, né, o seguinte: você não pode mentir para 3 pessoas, só para 3. O padre, que é pecado, para o mecânico, que você pode morrer, você pode ter um freio ali sem freio, você pode morrer, e para o contador. Então é melhor você contar para o contador primeiro do que a Receita Federal te perguntar. Então, sim, até porque a orientação é mais branda, né? E o custo também, né? Verdade. O ganho não é proporcional ao serviço, né? Verdade. Lá a Receita ela cobra percentual em cima quanto você ganha, né? Vocês têm uma tabelinha. Existe uma tabela, até por curiosidade, existe uma tabela tipo médico. Eu tenho tantos CR lá que eu cobro para cada tipo de serviço e tal. Existe uma tabela ou é um mercado livre? Essa questão dos honorários do contador, por exemplo. Eu sempre tive curiosidade de perguntar isso, nunca perguntei. Bem, o Conselho Regional de Contabilidade, ele sugere uma tabela. Ele dá parâmetros, então? Ele dá parâmetros, mas assim, eu conheço, como fui professor do Conselho Regional de Contabilidade, palestrante daquela casa, sou muito grato a ela. Eu nunca vi assim, um escritório de contabilidade seguir à risca aquilo ali. Vai muito do timing, vai muito do feeling, vai muito do... É livre negociação, então? Sim. Existe um balizamento no mercado, como você tem
preços de hambúrguer, preços de refrigerantes, preços de aluguel de casa determinado. Entre mínimo e máximo. Isso. E mais ou menos está ali. Isso, né? Assim, existe muito feeling. A região que você está, se paga mais, paga menos, né? O tipo de negócio, aquilo vai dar mais trabalho, vai. Como é que a gente trabalha lá? A gente analisa, a gente tem uma planilha de timesheet e analisa para desenvolver esse trabalho aqui, quantas horas meu analista contábil vai gastar, quantas horas meu analista fiscal vai gastar, quantas horas meu time de departamento de pessoal vai gastar, quantas horas eu, como sócio-diretor da empresa, vou gastar. E a gente joga aquilo numa planilha e passa a ter joga nosso markup lá e os impostos, e a gente passa a ter um valor sugerido ali de quanto aquele cliente deveria de pagar. Normalmente a gente consegue acertar, a gente não faz isso de orelhada, não. Até para ter algum argumento, né? Se o cliente perguntar, mas por que você chegou nesse valor? Ou seja, cobrando de forma justa, né? Sim. Com princípios ali. Sim. Né? Tem uma base técnica para você arbitrar, então, o valor. Sim, porque eu nunca tinha perguntado isso, não. Até fiquei curioso agora. Aproveitei aqui essa oportunidade. Porque a gente sabe que parte médica, tipo, você vai fazer uma cirurgia, você tem lá o anestesista, você tem uma tabela do sindicato, ele vai te cobrar aquele valor, você paga, né? Porque ele não faz parte de plano de saúde pela associação, né? E aí você pede reembolso, por exemplo, quem tem plano de saúde. Só fazendo uma brincadeira, eu quando fazia palestras pelo Conselho Regional de Contabilidade, em mesas com autoridades ali próximas, né, eu brincava muito, porque muitos do meu público, além de contadores, né, donos de escritórios, também tinham jovens jovens formandos, né? E às vezes eu brincava, dava um soco na mesa assim, para que esse negócio de ficar cobrando meio salário mínimo para fazer contabilidade, para de fazer contabilidade de graça do seu primo, do seu tio. Você estudou, você formou, você pagou faculdade ou um curso técnico, você gastou dinheiro de passagem, gastou valorizar alimentação, a profissão, isso. Né? Então eu batia muito nessa tecla no sentido de empoderar mais, dar mais pujança para os nossos profissionais da categoria, né? Eu sempre bati muito nisso, né? Então as pessoas às vezes ficavam putas comigo, outras me agradeciam, mas eu prefiro ficar com aquelas que me agradeciam, porque eu tentava colocar nelas algo que ninguém tinha falado, né? Às vezes ela só quer vender o serviço lá de qualquer jeito para pagar a conta de luz ali. Eu empoderava aqueles contadores a serem, né, mais fortes, uma categoria forte, né? Perdão. E uma coisa assim, para a profissão e para todas, né? É fácil você vender o serviço, difícil é você quantificar o teu serviço, né? Assim, a questão fácil, ela é muito subjetiva, né? É fácil vender o serviço. A gente atende muita empresa de petróleo e gás. Então, se eu pegar uma empresa muito grande de petróleo e gás e falar assim, eu vou te cobrar um salário mínimo para fazer a contabilidade, vai ser fácil, o cara vai topar na hora. Mas eu não vou conseguir entregar. Então, assim, o fácil é muito subjetivo, né? Eu não acho que seja fácil, não. Eu acho assim, se você se prepara para atender aquele cliente, por exemplo, toda vez que eu sou convidado a participar de uma concorrência, tem lá um cliente me chamando para conversar sobre a possibilidade dele trocar de contador ou ter um contador, eu estudo sobre a empresa, eu vejo o cenário que ela está inserida, né? Eu faço boas perguntas, eu tento entender com aquele profissional o que ele espera do profissional, né? Então eu sempre pergunto, o que você gosta mais do seu contador, o que você não gosta, eu tento entender aquilo que ele precisa, né? Porque não é sobre você, é sobre o que você resolve para o outro, né? Hoje as empresas que estão crescendo, sejam elas de qualquer a percepção segmento, de valor é pela solução. Pela solução, né? O que você resolve para mim? Basicamente isso hoje. Se você não resolve o problema de ninguém, você vai ser mais do mesmo, entendeu? Então, assim, eu tento sempre ouvir, tentar buscar ali a solução que ele está fazendo. Sempre dá certo? Não, mas a maioria das vezes dá, quando você se prepara para aquilo. Em qualquer lugar na vida, com um atleta, se ele treina, ele faz a alimentação correta, ele dorme no tempo certo, ele vai render mais que aquele atleta que ficou na balada a noite toda, tomando cachaça, assim, tô fazendo só Sim, há raras exceções, né? Tudo na vida é você estar preparado para quando surgir aquela oportunidade, né? E acredito, vão haver crises e oportunidades. Sim. Nos próximos 10 anos. E só há crescimento a partir do momento que há crise, porque é quando as pessoas se movimentam para buscar soluções. Né? Porque o ser humano é movido a necessidades, né? E a questão do imprevisto, né? Da necessidade é que move a humanidade, né? Verdade. Então a gente tem
essa mola propulsora, né? Agora me fala uma coisa, eu estava pensando aqui, você falou de conta no exterior, você falou em trabalhar no exterior período integral ou parcial, tá? Mas, por exemplo, se eu vejo muito movimento aqui, até para os próprios atletas também, né? Tem atletas, inclusive, que trabalham com isso, ex-atletas, né, que trabalham com isso. Se eu quiser comprar um imóvel no exterior, por exemplo, eu compro, eu negocio hoje na internet, facilita tudo, eu não preciso nem ir no país. Né? Se eu vou comprar aquela casa de €1 na Itália, né, como as pessoas compram, ou eu vou comprar uma mansão de $1 milhão nos Estados Unidos, eu posso comprar por aqui, eu não preciso sair do Brasil para isso, né? E como é que eu faço esse processo daí? Sim, em relação aos processos, cada imobiliária ou empresa que empreende na venda, ela vai ter o processo dela. Então, isso varia de um para o outro. O que você precisa ter, eu vou te dizer assim, se você quer comprar um imóvel de $1 milhão nos Estados Unidos, você precisa ter lastro na sua declaração de imposto de renda que você tem aquele dinheiro declarado. Muitas pessoas, às vezes, são pegas na malha fina porque elas declaram lá que ganham um salário mínimo, daqui a pouco elas declaram que tem um imóvel de $1 milhão lá. E a Receita Federal não consegue entender ali a conta dela. Como é que essa pessoa está ganhando 5 anos, um salário mínimo, e agora ela comprou um imóvel de $1 milhão? Da onde veio esse dinheiro? Então, provavelmente a Receita Federal vai te chamar para fazer um podcast lá. Não é? Senhor Nelson, olha que interessante isso. Você declara todo ano que recebe um salário mínimo. Agora você, brotou com um imóvel de $1 milhão. Você poderia me explicar aqui como é que você saiu de um salário mínimo para $1 milhão? Então, assim, a nossa recomendação você tem esse dinheiro, lastro lá, na sua declaração. Está comprovado que o dinheiro ele é lícito, ele veio de fontes confiáveis. Que está declarado. Você tem lastro na sua declaração de imposto de renda, você pode comprar o imóvel onde você quiser, Dubai, França, onde você quiser. Estados Unidos, onde você quiser, Meyer, Canadá, onde você quiser comprar. Na realidade, para as pessoas entenderem um pouquinho do que eles falam de lastro financeiro, né? É tudo que você recebe, né, tributável ou não, menos todas as despesas declaradas, né? Tanto quanto imposto, quanto despesas previstas com aquisição de bens e gastos com despesas de educação, médico, saúde, educação, que médico e saúde parece a mesma coisa, mas não é. Clínicas, hospitais. Porque eu tenho plano de saúde, né, e eu tenho as despesas, né, como hospital, algumas coisas adicionais. Né, consulta médica, dentista. Existe uma lista lá, dependentes. Então, assim, é a diferença entre o que você entra e o que sai na tua declaração. Esse saldo que fica é o que a gente chama de lastro. Esse dinheiro é o que eu uso para passar o meu ano inteiro. Para ir ao cinema, para eu pagar no restaurante, fazer uma compra de mercado. Mas aquilo inclusive, adquirir um imóvel, né? Sim, inclusive aqueles valores declarados como declaração de bens e direitos. Por exemplo, se todo ano você tem lá um saldo da conta 100 mil, no outro ano você conseguiu 150, 200, 300. É um somatório do resultado daquele ano, mais o que você já vem entregando todo ano, compondo o seu patrimônio, seja ele dinheiro, imóveis. Por exemplo, você pode vender 2 imóveis aqui, gerar uma renda e comprar um imóvel no exterior. Lembrando que você sempre terá que declarar imóveis no exterior na sua declaração do imposto de renda no Brasil. Da mesma forma que a conta, que tudo isso, né? Correto. O processo é basicamente o mesmo, né? Sim. Também recomendação até que seja imóvel no Brasil, que às vezes a pessoa continua fazendo, declarando só lá um prolabore no salário mínimo, daqui a pouco ela compra um imóvel de $1 milhão no Brasil. Provavelmente a Receita Federal vai chamar lá para conversar. Me conta essa história aqui, como é que foi isso? Tem que ter a cautela, né? De onde apareceu esse dinheiro? Provavelmente, se você não explicar, ela vai te tributar entre 15% e 27,5% naquela ocasião. Então, assim, é melhor... Sobre a renda não declarada. Sobre a renda não declarada. E isso independente dela fiscalizar a licitude da receita, né? Sim, correto. Isso é só a base tributária, né? Porque como você não declarou, você não prestou conta no fisco dentro do prazo normal, né? Nelson, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem filhos? Tenho, um casal de gêmeos, que inclusive semana de... espera aí. Em março. Março. Dia 14 eles fizeram aniversário.
Eu tô ficando velho. Passa muito rápido, né? Verdade. Você acha que eles lembram de você todo dia, toda hora? Claro que não. Estão crescendo, eles estão ganhando o espaço deles e tal. Sabe quem nunca esquece de você, Nelson? Ah, tirando a minha mãe, acho que quem? O Leão da Receita Federal. Ah, não. Esse Nunca daí com esquece de certeza você. ele não esquece, né? E se possível, ele tá sempre à espreita, né? Então, se você receber algum dinheiro de forma lícita, declara. Vai por mim, declara. Ninguém gosta de pagar muito imposto, mas se você não paga o imposto certo, no tempo certo, ele vai ficar mais caro para você. Tanto financeiramente quanto emocionalmente. É melhor ser certo do que sempre ficar no risco de sofrer uma fiscalização e a dor da multa vai ser muito maior, né? Hoje a Receita Federal ela tem mais de 6, 7 programas que são todos interligados com tudo, cartão de crédito, tudo. Então não tem como você Pix, escapar hoje cartão de disso. crédito. Não tem mais jeitinho, acabou isso. Não tem. Contador que dá jeitinho, morreu ou vai preso. Estou sendo muito sincero com você. Não tem mais de dados de despesa não médica. tem mais, dá jeitinho nas coisas, não tem, acabou isso. Ou você é sério e faz o que precisa ser feito, no tempo precisa ser feito. Que a tecnologia hoje está sendo usada para cruzamento de informações. Verdade, ou você vai ter problema com a Receita Federal. Eu até, assim, eu particularmente, eu até brinco, positivamente falando, né? Ah, eu queria pagar R$1 milhão de imposto de renda. Não me incomodaria, não. Pagaria, assim, tranquilamente. Até porque quanto que eu estaria ganhando para pagar R$1 milhão de imposto? Quer fazer as contas para mim depois? Você quer ser meu contador se eu estiver ganhando isso? É só você dividir por 0,27. Então, provavelmente, se for 27 retido milhões. 27,5 para você pagar R$1 milhão, não sei que você ganhou mais de 3 milhões. 27,5 milhões. Muito dinheiro, muito dinheiro. Então, é assim, a base tributária, a gente não questiona aqui a questão de legislação, se é justa, se não é, se é caro ou não é. Isso aí a gente deixa para os nossos legislantes, né? Que são nossos prepostos, né? Foram eleitos para discutir sobre isso em nosso nome, mas a gente fala só do ponto de vista financeiro, né? Então, eu quero pagar R$1 milhão, por que não? Significa que eu estou produzindo, gerando receita e provavelmente eu também estou gerando empregabilidade, né? Porque tirando loteria, a única forma de a gente ganhar um dinheiro desse é trabalhando. E sozinho não dá. Eu tenho que ter empregabilidade. Eu estou gerando receita e fazendo a economia girar, né? Então, assim, essa escala toda daí é importante para a sociedade. Esse entendimento de que eu quero pagar mais imposto. Se é justo ou não, a gente deixa para os legislantes. É verdade, mas se eu te falar, assim, eu já fiz um estudo uma vez, há muito tempo atrás, eu precisaria atualizar esse estudo. Naquela ocasião, eu lembro o ano que eu fiz isso, o Brasil é um dos países que era menos tributado, assim. Você tem países na Europa que tributam em 50% a renda, você tem países em mais de 50%, Estados Unidos, tem países que tributam mais firmemente. São né? mais rígidos, São né? mais rígidos. Qual é a diferença lá? É que a contrapartida lá, todo o serviço público é gratuito, independente do nosso aqui no Brasil, né? Nem todo serviço aqui ele de boa qualidade é gratuito. Mas a gente não está aqui para falar sobre isso. Não, Então, assim, então o pessoal que reclama que paga muito imposto, fora o imposto é maior. Porém, tem outros benefícios. Sim. Né? Então, a gente não pode ser frio e calculista, olhar só o percentual de alíquota, mas o benefício que é gerado através daquilo. Sim, aí o comparativo é a partir daí. Sim, sim. Aí a discussão fica pior do que futebol. É verdade, é verdade. Né? E assim, para quem está já fazendo a sua declaração, né? Já que a gente está no período de declaração, e tem dúvidas, né? Como é que ele faz hoje? Qual é o suporte que ele tem? Ele vai consultar um escritório de contabilidade? Ele vai consultar um contador? Tem algum outro meio dele tirar dúvidas? Tem sim, boa pergunta. A Receita Federal disponibiliza um telefone chamado 146, que você pode ligar e tirar dúvidas. É lógico que quando você liga para lá, nesse período de imposto de renda, tem mais outras pessoas na fila. Mas a demanda é grande, né? A demanda já foi maior. Hoje, com todas as explicações que tem, o próprio programa hoje ele é muito autoexplicativo, né? Mas sim, tem um telefone que a Receita Federal permite e também tem um e-chat, que é a Receita Federal. Só que sim, como esse período é um período de muito trabalho, nem sempre você consegue ser atendido na velocidade que você gostaria, né? Sim. Porque aí existe dentro da velocidade que é possível, diante da demanda, né? Sim. Mas existe sim, a Receita Federal tem. E na pior das hipóteses, você pode
entrar no site da Receita Federal, se for um caso muito específico que você não conseguiu resolver com nenhum contador, com um chat de Receita no 146, você também tem a prerrogativa de agendar um atendimento personalizado. Então você tem que entrar... Presencial ou não? Presencial. É mais difícil nesse período, porque está sempre muito cheio, né? E às vezes você vai numa agência, por exemplo, da Tijuca, lá, você tem 14, 15 mesas só com pessoas limitadas ali para te atender um determinado período de tempo. Normalmente os intervalos são de 20 a 30 minutos para cada atendimento. Então você está falando de, sei lá, 100 mil pessoas, estas não vão conseguir atender, porque existe um limite de atendimento. Físico, né? Exatamente. Então você tem que entrar no site, de acordo lá com a disponibilidade, você vai escolher qual o tema que você quer falar, imposto de renda pessoa física. Você clicou lá, ele vai te abrir quais são as delegacias, né, que estão com o horário para atendimento. Você vai lá, marca aquele atendimento, escolhe, você vai ter um paper escolhe lá. o assunto, né? Escolhe o assunto e você vai ter uma senha que você vai ter que ir no dia e na hora marcada. Se você não comparecer, uma outra dica que eu quero dar, você vai ficar impedido de fazer aquilo normalmente durante 30 dias. Então há uma punição, porque a Receita Federal está deixando de atender outra pessoa. Está deixando de atender outra pessoa, ficou lá aquele agente público, né? Agente público lá esperando ser atendido. Uma pessoa ela não foi, então ela... Aí você deixou de atender um contribuinte durante aqueles 20, 30 minutos. Isso é até relativamente recente, então, né? Já está funcionando já há algum tempo, mas assim, eu não lembro a última vez que eu precisei ir na Receita Federal ser atendido presencialmente. Hoje, o site da Receita Federal, assim, um elogio que eu estou falando, ele é muito parrudo, ele é muito cheio de informação. Já é autoexplicativo na sua grande assim, maioria, né? Hoje, a Receita Federal do Brasil ela é muito adiantada em termos tecnológicos em comparação a vários outros países, incluindo países europeus e sul-americanos. É muito adiantada, muito adiantada. Até pelo tamanho do país, né? Se não conseguir ser parruda, né? Como você fala, né? Não dá, né? A gente está falando de 220 milhões, em torno, né, de 220 milhões de habitantes, deve ter aí pelo menos aí mais de 50% da população, talvez perto disso, apta, né, a declarar, né, algum tipo de renda. Para esse ano, a Receita Federal está esperando receber 43,7 milhões de declarações. Você tem uma ideia. Já reduziu bastante o número, porque como aumentou o teto, né? O teto, né, de pessoas obrigadas a declarar, que é o primeiro checklist ali que você tem que fazer, mas está sendo esperado 43,7 milhões, segundo a própria Receita, o secretário da Receita Federal. E quem perdeu esse período, né? Até qual você falou que é a gente... Até 31 de maio. 31 de maio. Perdeu o período, multa. Mas ele consegue regularizar a vida dele? Consegue, sim, a qualquer momento. A multa é aproximadamente uns R$150, arredondando. Tá? Hoje é uma multa mais ou menos de R$150 se você entregar fora do prazo. É a multa mínima, né? Multa mínima, ela pode aumentar de acordo com o seu rendimento. Mas é muito específico, aí tem que fazer um monte de conta aqui para dizer. Sim. Mas mínimo é 150. É a partir daí, vamos botar assim. Ou seja, você já sabe que você vai ter um prejuízo se você perder o prazo. Mas você consegue regularizar então. Sim, em qualquer momento. Senão você corre o risco, inclusive, de ficar com o seu CPF inapto, né? Correto, boa observação. E aí, se você precisar abrir uma conta em banco, fazer alguma operação que dependa do CPF, você vai ter problema. Só voltando a um ponto anterior, por que assim, eu te falei de pessoas que têm um salário normal, são da CLT? Até esse ano de 2024, existe um documento que os contadores preparam para as empresas, que é chamado DIRF. O que é a DIRF? É a Declaração do Imposto de Renda, onde nós, contadores, contamos para a Receita Federal o quanto que aquele CNPJ pagou para aquele CPF. Então, essa informação já vai diretamente para a base de dados. Que é o que dá aquela informação que você falou da pré-paga, né? Isso. Ele tira daí. E aí, uma observação muito importante, principalmente em relação a quem vai preparar a declaração, é ter o informe de rendimentos fornecido pela empresa. Porque esse informe de rendimentos ele é obtido através da DIRF. Então, esse funcionário CLT ele vai receber exatamente o informe de rendimentos com os valores que foram declarados para a empresa. Que já passou o prazo, né? Foi até dia 28 de fevereiro para as empresas enviarem. Isso vale também para bancos,
Os extratos bancários extratos anuais. bancários, de aplicações financeiras, de aplicações em bolsas, né? Todos eles existem, eles têm que obrigatoriamente entregar os informes de rendimento. Os bancos hoje estão tão adiantados que você pode ir lá e você mesmo tirar o seu informe de rendimentos. Então, pelos atendimentos digitais, né? Isso, era comum, às vezes, algumas dessas pessoas que não estavam habituadas a fazer isso, pegar os contra-cheques e ficar somando ali. Isso causava um problema, porque às vezes ela chegava num valor diferente daquele que foi declarado pela empresa. E aí, quando ela declarava que recebeu 50 mil, a empresa declarou que foi 52.500, quando ela entregava a declaração dela, dava o quê? Dava malha, porque tinham duas pessoas diferentes dando informações diferentes. Isso é uma encheção de saco. A pessoa tinha que marcar, ir lá na Receita Federal, explicar. Apresentar os contra-cheques, apresentar todos os documentos para ver quem errou. Isso, e no final, quem errava mesmo era a pessoa física. Sim, então, assim, sim. para quem não está habituado a fazer isso, a declaração pré-preenchida ela já adianta bastante. E como é que ela faz, aproveitando nisso, para ela... Você falou, ela entra no gov.br. Isso. Ela vai lá no ECAC. Isso. No ECAC, ela tem declaração preenchida assim... Pré-preenchida. Importar dados. Importar dados. Já vai direto para o seu computador, você Isso. só baixa o programa. Na realidade, você já tem que ter baixado o programa do imposto de renda no seu computador. Quando você fala importar dados, ele só vai perguntar onde que está ali, primeiro _user, _. Eu tenho que entrar no site da Receita. Baixar o programa. Baixar o programa gerador da Receita. Isso. Da declaração, né? E a partir daí é que eu entro no ECAC e baixo a minha declaração pré-preenchida. Correto. Qualquer cidadão pode fazer isso? Pode fazer isso, sim. Desde que ele tenha uma senha no gov.br. Você não tem, é muito simples. Você vai lá, preenche, vai te se cadastra, né? Isso. Fazer perguntas simples, nome da mãe, data de nascimento, se CPF. tiver conta Banco do Brasil, se eu não me engano, já facilita o acesso. Sim, você tem sim. algumas... Sim. Eu me lembro algumas coisinhas assim, mas é extremamente fácil. Não tem mistério nenhum, entendeu? Como o Brasil está avançando muito tecnologicamente, muitas dessas coisas hoje elas vão ser obtidas através do GovBR. Quero ver meu saldo fundo de garantia. Entra no GovBR, você vai ver. Deixa eu ver quanto que eu tenho de valor já declarado de INSS para minha aposentadoria. Você vai descobrir isso lá. O GovBR está muito adiantado em relação a isso. Eu nem posso falar muito sobre isso, senão a gente vai ter que gravar outro programa. Porque se eu pegar o meu telefone aqui, a quantidade de aplicativo público que eu tenho, que dá todas as informações da nossa vida, né? Você sabe tudo, né? Desde carteira de trabalho, carteira de identidade, fundo de garantia, INSS, aposentadoria, PIS, COFINS, sei lá, aquela sopa de letrinhas todas, né? Você tem hoje a tecnologia realmente que a gente tem aqui no Brasil, permite você ter um controle. Eu até sugiro que todo mundo faça isso. É um direito seu como cidadão ter acesso às suas informações. Baixem os aplicativos, se cadastrem no GovBR, verifiquem tudo com antecedência. Não deixem, para a hora da aposentadoria, verificar se você tem alguma pendência. Não deixe para a hora de sacar o seu fundo de garantia, eventualmente num desligamento do seu empregador, para você resolver alguma pendência que você tenha no fundo de garantia. É um direito seu como cidadão. É ter acesso. O sistema e a acessibilidade para isso já existe. Então, assim, eu até oriento que façam isso e controlem tudo. É a maneira que a gente tem, né, de não sair prejudicado ou lesado em qualquer situação e resolver, às vezes, de forma abreviada, qualquer problema que você possa ter na tua vida. Profissional, pessoal, lá em relação aos serviços disponibilizados, principalmente pelo governo, né? Correto. Mas, Roberto, queria agradecer a tua presença aqui, principalmente dando os parabéns pelos 25 anos de empresa. Muito obrigado. A gente sabe hoje a dificuldade que é a gente abrir um negócio, a gente sabe a dificuldade que é manter um negócio saudável, né? Ou seja, quando a gente fala que é saudável, é que ele dê renda e empregabilidade e também dê lucro para os seus sócios. Também prestando um serviço de qualidade e excelência, porque senão ele também não se sustenta, né? E é bom a gente ver que existem empresas comprometidas com isso e conseguem ter uma vida tão longínqua, né? E que venha, obviamente, outros 25 anos, né? Aí a gente vai estar voltando aqui de bengala, né? Talvez não com tanto cabelo, né? Hoje a gente pelo menos tem cabelo branco, né? Para comemorar mais 25 anos, é o que eu desejo
de coração, né, para que continue nessa jornada, nesse propósito, com essa preocupação da qualidade do serviço que está sendo entregue. Que assim seja. Muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui falando no Pod Nelson. Sucesso a você também com o seu programa. Que Deus lhe abençoe muito, ele dê muitas vitórias. Amém. Tá bom? E eu gostaria depois de quem quiser entrar em contato, de poder entrar em contato, né? Vão ter meus dados, né? Sim, nós vamos disponibilizar lá, né? Na entrevista vocês vão ter lá os contatos, né? Os meios, né? Para vocês entrarem em contato tanto com o Roberto quanto com a Recall Ledger. Vocês não se preocupem, vai estar lá disponibilizado. Entrem em contato, não precisa ser moderadamente. Podem perguntar quantas vezes vocês quiserem e as dúvidas serão todas sanadas. Tá? Isso eu te garanto com a presteza normal que a gente já conhece aqui da empresa. Mas antes de terminar, eu vou fazer uma pergunta que já tem sido recorrente, tá? Para todos os entrevistados. Obviamente ele não vai saber qual é, né? Porque a gente tenta esconder isso, mas vocês que estão aí já sabem, né? Óbvio, vai facilitar um pouquinho a resposta dele por tudo que a gente já conversou aqui, mas vamos ver na ótica dele, que é o seguinte: aonde você se vê daqui a 10 anos? Não é nem a Recall, é você, o contador, a pessoa física Roberto. Ótima pergunta. Eu me vejo, além ainda de sócio da Recall Ledger, me vejo também como conselheiro de empresas. Tá? Eu estou fazendo um curso sobre isso e é uma coisa que eu acho o seguinte: quando a gente tem um conhecimento e tem um dom para aquele conhecimento, eu acho você muito egoísta não compartilhar isso com as pessoas, né? Então, assim, eu penso em realmente ser conselheiro de empresas, alguma delas pro bono mesmo, assim, no sentido de já passei por tanta coisa nessa vida que eu sei, meu irmão, essa porra vai dar errado, isso aqui vai dar certo. Eu já fiz isso, deu errado, eu fiz isso, deu certo. Qual a história que você quer ouvir? Então, assim, eu acho que eu posso contribuir, não só como contador, mas como conselheiro de empresas em todos os âmbitos de negócio, financeiro, comercial, né, que ao longo do tempo, né, ficar mais velho não é só sobre botar cabelo branco, né? Você não, também é agregar conhecimento. Agregar, né? Conhecimento. Conhecimento é coisa que ninguém te tira, né? Pode tirar tudo da sua vida, né? Menos conhecimento. Você vai levar isso para a sua vida toda. Então, assim, eu me vejo daqui a 10 anos compartilhando esse conhecimento. Exatamente. Né? Para que outras empresas e outras pessoas que queiram ter seu próprio negócio possam completar 25 anos, sim, 50 verdade. De empresa com sucesso e de uma forma que, né, a gente se orgulhe do que a gente deixou de legado, né? Verdade. É isso. Gente, obrigado aí por vocês estarem aqui ouvindo esse bate-papo. Espero que ele tenha sido um pouco esclarecedor, tá, desse período que a gente está vivendo agora, que é o período de prestação de contas do fisco. Tá? Obviamente, colocando de novo a plataforma, né, os nossos canais à disposição de vocês. Tenham dúvidas, mandem mensagem, elas serão compartilhadas com o Roberto. Tá? Além do contato que já vamos deixar, vocês também podem mandar, a gente vai compartilhar com ele, vai tentar esclarecer o máximo possível, tá, de todas as dúvidas que você tenham, dentro desse prazo legal que vocês não podem esquecer, tá? Que é importante que vocês cumpram com as obrigações fiscais. Deixem seus likes, mande seus comentários, sigam nossas páginas nas redes sociais, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, enfim, aquela quantidade de plataformas que vocês já conhecem, que é importante para a gente polarizar o acesso à informação, ao conhecimento. Obrigado e até a próxima.